O Salmo 15 é atribuído ao rei Davi e ele é um salmo muito curto, ele tem apenas 5 versículos. O objetivo destes salmos é perguntar quem pode morar no céu. Ele fala no versículo 1 em destaque: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ele faz a pergunta novamente: quem morará no teu santo monte? Então nós vemos que a pergunta do salmo é essa. Ele quer saber quem vai morar com Deus. E aí ele apresenta a resposta dos versículos 2, 3, 4 e 5. E essa resposta envolve o seguinte: no versículo 2 ele fala: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Então, aqui no versículo 2, ele começa respondendo a pergunta do versículo 1, apresentando 3 qualidades. A pessoa precisa ser sincera, ou seja, uma pessoa transparente, uma pessoa que que não usa máscaras, uma pessoa que tem integridade, ética e moral. A palavra sinceridade vem de sem cera. Quando um vaso é trincado, coloca-se cera para se esconder a trinca do vaso. Então, quando você fala de uma pessoa sincera, você está falando de uma pessoa que é transparente, que não coloca cera para esconder as suas falhas, mas é uma pessoa que, quando vai diante de Deus, ela realmente confessa os seus pecados. Muitas vezes, nós queremos orar a Deus dizendo que nós somos perfeitos. Jesus contou uma vez uma parábola dizendo que um publicano e um fariseu foram até o templo para orar. O fariseu se colocava de pé e dizia: graças a Deus que sou um fariseu e que pago os meus dízimos, cumpro os meus votos e que não sou como este publicano que está aqui. Os publicanos eram os cobradores de impostos e eles eram muito mal vistos porque muitos deles cobravam impostos além daquilo que era realmente devido para enriquecer. Além disso, os publicanos, por exercerem uma atividade do Estado, que era de cobrar os tributos, eram muito bem pagos. Então, muitos deles eram ricos. Por esse motivo, os publicanos eram muito mal vistos. Mas o publicano que estava ali, nessa história que Jesus contou, quando estava no templo, batia no seu peito e dizia: tem misericórdia de mim. Então Jesus perguntou: qual dos dois vocês acham que foi para casa justificado? E a resposta óbvia era a de que o publicano foi justificado, porque ele foi diante de Deus e ele confessou os seus pecados, ao passo que o fariseu batia no peito, se honrando e dizendo que era superior em relação ao publicano. Então, a primeira característica daquele que vai morar no céu é a sinceridade. É aquele que é transparente diante de Deus. Se você cometeu algum pecado, olhou para alguma coisa ou para alguém de maneira indevida, quando você orar, diga: Deus, me perdoa porque hoje à tarde eu olhei de maneira indevida para o que não deveria. Eu cobicei, eu invejei. Diga para Deus e ao mesmo tempo diga que você quer receber a graça dele para que você não faça mais o mesmo pecado. Se você for sincero, ele vai lhe ajudar. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, está escrito que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as iniquidades. E se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. O mesmo texto de 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, fala:
Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Cristo, fazemos de Deus um mentiroso. Estamos dizendo que Deus está errado e que nós estamos certos. E aí o versículo 9, como já dissemos, diz: mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Portanto, a primeira qualidade para poder morar no céu é ser sincero, é ser transparente, é confessar o pecado na oração, reconhecer o erro e pedir a graça para ser purificado. A segunda qualidade é aquele que pratica a justiça. Praticar a justiça significa fazer o que corresponde à vontade de Deus. A vontade de Deus é que estabelece o que é justo. Inclusive, a palavra justo significa o que está ajustado. Quando nós usamos uma roupa que fica colada no corpo, nós dizemos: essa roupa está justa. E a ideia de justiça é exatamente essa. Nós precisamos ter os nossos comportamentos colados, ajustados com a vontade de Deus. E para que nós possamos praticar a justiça, nós precisamos meditar na palavra, porque quando meditamos na palavra, tomamos conhecimento a respeito da justiça de Deus. Qual é a vontade de Deus? Para que possamos ajustar e ficar colados com aquilo que fazemos, olhamos, falamos, onde vamos, o que tocamos, como administramos, como vivemos nessa vida praticando a justiça. Essa é a segunda qualidade para morar no céu. Só pode morar no céu aquele que faz a vontade de Deus. Não é aquele que frequenta a igreja, não é aquele que devolve dízimos, não é aquele que entrega ofertas muito grandes, mas é aquele que também perdoa, é aquele que faz todas essas coisas e também perdoa, ama o próximo, ora e consagra a sua vida a Deus, busca conhecer os mandamentos de Deus, procura cumpri-los corretamente. Jesus mesmo disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 22, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Então, Jesus disse também: naquele dia, no dia em que ele voltar para buscar a sua igreja, muitos me dirão: em teu nome expulsamos demônios e operamos maravilhas e curamos enfermos e falamos em outras línguas. E eu lhes direi abertamente: não apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Então Jesus, ele conhece, Deus conhece aquele que pratica a justiça, toda a justiça. A terceira qualidade, ainda no versículo 2, é aquele que fala verazmente segundo o seu coração. Tem outras versões que dizem assim: aquele que fala com verdade. Então, o verazmente é aquele que fala de acordo com a verdade. É aquele que não mente nas suas palavras, nas suas ações. É aquele que diz: sim, eu vou fazer. E quando diz que sim, ele realmente cumpre o que falou. Quando você tem que dizer o não para alguém, diga não. Não diga para uma pessoa que te convidou para uma festa: ah, eu estarei lá. Se você já sabe que você não vai estar porque tem outro compromisso. Diga: não irei, pois tenho outro compromisso. Se você usa a palavra com falsidade, com engano, com mentira, você não herda o reino de Deus. Lá no livro de Apocalipse está escrito que aqueles que amam a mentira não herdam o reino de Deus. Então aqui no versículo 2, nós já temos 3 qualidades de quem quer morar no céu. No versículo 3, nós vemos como nós devemos nos relacionar com os outros. A pessoa que vai morar no céu, ela tem um relacionamento com o seu próximo que, vamos ler o versículo 3, aquele que não difama com a sua língua. Então, a primeira característica no relacionamento com o próximo, aquele que vai morar no céu não usa a sua língua para queimar, para destruir, para falar mal a respeito do seu próximo. Difamar é destruir a fama,
queimar a fama, a arruinar a fama de alguém, usando a língua, dizendo coisas de maneira falsa, falando pelas costas, difamando a pessoa. Se você quer falar com alguém a respeito de alguma coisa, que seja para que a pessoa cresça, para que a pessoa fique bem. Então você precisa falar diretamente com ela para que ela possa aprender, crescer aquilo que você pode ensinar a ela. Agora, criticar a outra pessoa para rebaixá-la, para diminuí-la, para destruir a sua reputação e a sua fama, é algo que não agrada a Deus. A segunda questão ligada ao relacionamento com os outros, nem faz mal ao seu próximo, ou seja, não prejudica ninguém, cumpre os seus contratos, honra a sua palavra, se toma emprestado, assume logo o compromisso de devolver. É aquela pessoa que procura ser honesta no seu relacionamento com o próximo. A terceira característica no relacionamento com o próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Então, muitas vezes, a pessoa não difama, a pessoa não faz o mal, mas a pessoa entra em uma rodinha de conversas e as pessoas que estão naquela rodinha estão falando mal de alguém. Elas estão ali difamando alguém. Elas estão dizendo que aquela pessoa ali não presta, aquela pessoa ali fez isso e aquilo. E aí, se você entra nessa roda e você aceita que as pessoas estejam ali falando sobre uma outra pessoa e você não faz nada, você está concordando, você está aceitando que as pessoas estejam afrontando o próximo. Então, não entre nessas rodas, não aceite nenhuma afronta contra o seu próximo. Se alguém está falando mal a respeito de uma outra pessoa, você precisa sair de perto, ou então, se a pessoa insistir com você, você precisa dizer: você já falou com ela? Por que você não fala diretamente com essa pessoa de quem você está falando mal? Falar a respeito dessa pessoa sem que essa pessoa saiba que você está falando dela não é algo honesto, íntegro, não é algo verdadeiro, não é algo ético. Você precisa falar diretamente para a pessoa. Então, no versículo 3, nós temos aqui 3 pontos de como aquele que vai morar no céu se comporta no seu relacionamento com outras pessoas. Depois, no versículo 4, nós temos aqui um contraste entre duas ideias. O versículo 4 diz assim: a primeira ideia, aquele a cujos olhos o réprobo é o reprovável, a pessoa que faz coisas erradas. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Ou seja, nós temos aqui uma comparação. Quem vai morar no céu? É aquele que olha para quem faz as coisas erradas, que é o réprobo, e ele despreza as atitudes dessa pessoa. Ele diz: essa pessoa faz coisas erradas, mas honra os que temem ao Senhor. Ou seja, aquele que olha para quem faz as coisas erradas e diz: esse aqui faz coisas erradas, eu não vou andar com essa pessoa, e se eu não vou me associar com ela, eu vou escolher e selecionar os meus amigos, e eu não vou andar com essas pessoas que são pessoas que fazem coisas erradas. Mas honra os que temem ao Senhor. Ou seja, ele valoriza as pessoas que respeitam e que são fiéis a Deus. É uma pessoa que seleciona com quem vai andar. E ela valoriza os que temem a Deus. E depois nós temos aqui também aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Ou, em outras palavras, é aquela pessoa que é verdadeira. Aquela pessoa que fala e a pessoa realmente cumpre, mesmo que ela tenha que pagar as próprias custas para honrar a sua palavra, porque sabe
que quando abriu a boca e disse alguma coisa para alguém, tem o compromisso de honrar a sua palavra. Esse é o versículo 4. Então ele apresenta um contraste entre as pessoas que são reprováveis e as pessoas que temem ao Senhor. E a pessoa que vai morar no céu, ela olha esse contraste e ela não aceita o réprobo no seu círculo de amigos e só coloca no seu círculo de amigos aqueles que são tementes a Deus. Ele honra os que seguem a Deus. Ele faz uma avaliação no comportamento das pessoas, ele avalia o contraste entre o que é réprobo e o que teme ao Senhor. E aquele que cumpre aquilo que é prometido. E por último, nós vemos que quem vai morar no céu é aquele que tem compromisso com a justiça social e com a integridade financeira. Ele é uma pessoa que se preocupa com relação à sociedade. Ele fala que aquele que não empresta seu dinheiro com usura, essa é a questão da integridade, a questão da justiça social. Se ele faz um empréstimo de dinheiro para que alguém consiga montar um negócio, resolver uma dívida, ele vai cobrar os juros, sim, mas ele vai cobrar os juros de uma forma que a pessoa, que ele seja remunerado e que a pessoa consiga honrar o compromisso. Agora, aquele que empresta o seu dinheiro a juros altíssimos é alguém que está acorrentado, preso com a ganância. Ele quer ganhar além daquilo que ele deve receber. Então, aquele que vai morar no céu, que quer morar no tabernáculo do Senhor, ele não empresta o seu dinheiro com juros abusivos e nem recebe subornos contra o inocente. Veja que isso é uma questão de justiça social. Quando nós moramos numa sociedade, nós não queremos ser condenados de maneira injusta porque alguém pagou dinheiro para a autoridade nos acusar de alguma coisa. Então nós também não devemos receber nenhum dinheiro para fazer o mal contra alguém, contra o inocente. São questões relacionadas à justiça social, que o dinheiro deve ser usado e emprestado de acordo com a legislação, com juros sem exploração do próximo. Aqui o versículo 5 ele fala de não emprestar o dinheiro com usura, mas a ideia que está por debaixo dessa afirmação é que é aquele que não explora quem é necessitado. E quando ele fala não recebe suborno contra o inocente, significa agir com justiça. Você não vai receber dinheiro para fazer o mal, não vai receber dinheiro para fazer as coisas erradas. E, por fim, o versículo 5 termina falando sobre a estabilidade daquele que faz tudo isso que foi descrito aqui neste salmo. Quem faz isto nunca será abalado. Dizendo, portanto, que quem faz essas coisas que estão referidas aqui neste texto vai morar no tabernáculo do Senhor. Então este salmo, ele é um salmo que nos apresenta algumas características a respeito do cidadão do céu, do cidadão que quer manter o seu relacionamento com Deus e que está se qualificando, está se preparando para que quando morrer aqui desta vida e passar para outra vida, possa receber a sua entrada no céu, fugindo da morte eterna. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos gravando neste mês os capítulos dos Salmos. Estamos no mês de agosto, do dia 1 até o dia 31. Vamos gravar o Salmo 1 até o Salmo 31. Estamos aproveitando para também fazer a leitura de Provérbios. Nós gravamos os 31 capítulos de Provérbios e hoje, sendo dia 15
gravamos o Salmo 15 e agora eu vou deixar aqui um acesso para que você acesse o vídeo de Provérbios, capítulo 15. Provérbios, capítulo 15, nos fala a respeito do uso da nossa língua, do uso das nossas palavras. Nós vimos aqui no versículo 3, não difamar com a língua, nem fazer o mal ao próximo e nem aceitar afronta contra o seu próximo. No Provérbios 15, nós vemos que o uso da língua deve ser com sabedoria para alcançar muitas respostas e bons resultados no nosso relacionamento com o próximo. E do lado, eu vou deixar um acesso para que você possa se inscrever aqui no canal, para que você ative as notificações e sempre que for postado um novo vídeo, você vai ser notificado. Fiquem com Deus e continuem lendo a palavra de Deus, porque ela nos traz conhecimento, sabedoria, entendimento, inteligência, conselho, discernimento e prudência para tomarmos boas decisões e termos uma vida abundante como Jesus prometeu.